nós já vimos as disfunções, como eu perco a minha estabilidade escapular. Nós já vimos os educativos, então quais comandos eu posso passar para a pessoa, quais tarefas ela pode realizar para que melhore o controle motor e já corrija aquela questão da falta de estabilidade no próprio treino. Então muitas vezes o comando vai realizar esse papel de transformador do movimento, de corretor, né, de correção do movimento. E agora a gente vai ver uma intervenção um pouco mais pensando no longo prazo, que são os exercícios de fortalecimento. Então, como eu posso fortalecer essa musculatura que estabiliza a escápula para que ela fique mais estável quando eu for gerar força, quando eu for realizar um movimento um pouco mais complexo. Então, inicialmente, agora a gente vai realizar uma movimentação do ombro com foco nesse fortalecimento dos estabilizadores da escápula, e ela vai fazer o movimento em pé, mas ela poderia realizar esse movimento deitada num banco, desde que haja a possibilidade de movimentação do braço. Não tem problema, eu posso fazer isso no chão, posso fazer num banco, posso fazer em cima de uma bola, eu só preciso ter essa capacidade de movimentação, ok? Então aqui, como ela está em pé, eu vou pedir para ela fazer uma posição como se fosse um stiff ou uma remada curvada. Faz aqui isso virado para cá. E ela vai realizar lá, estabilizou aqui o tronco, as escápulas estabilizadas, o ombro está longe da orelha, então ela está forçando os ombros para trás, na direção aqui da coluna, nessa região caudal. Ela vai fazer o movimento do Y. O movimento do Y ele é uma flexão de ombro, como se ela estivesse fazendo um movimento em 45 graus. Então não é totalmente fechado, ela vai fazer um pouquinho aberto. Então ela vai fazer essa elevação, mantendo aqui a cervical também alinhada e estabilizada, o máximo que ela conseguir, e vai voltar para a posição inicial. Eu sempre fico de olho se ela está sobrecarregando aqui a coluna, se está tendo movimento na coluna ou não, e se a escápula dela está estável. Ela faz a movimentação e volta. Esse é o exercício Y. O próximo exercício é o exercício T. O T, ele abre aqui totalmente na horizontal, na linha dos ombros. Então, no mesmo esquema, ela tem esse fortalecimento. Desceu, mesmo formato de avaliação, subiu, desceu. Depois eu tenho também o W. O W, ela realiza esse movimento de puxada, né? Ela traz o cotovelo próximo da linha do ombro e realiza uma rotação externa desse ombro e volta. Uma rotação externa desse ombro e volta. Aí, beleza. Então esses três exercícios, essas três variações vão desenvolver esses estabilizadores da escápula. Inicialmente eu posso realizar isso com peso corporal, igual ela fez, e depois eu posso começar a colocar peso, mas é um aumento bem gradativo. 1 kg já faz uma grande diferença já nesses exercícios, já que o movimento tem que ser um movimento bem concentrado e mais focado na postura do que nessa relação da sobrecarga. Agora a gente vai para um outro formato de movimento, que é um movimento que utiliza a anilha. Eu tenho aqui o Farmer Walk, que é, numa tradução livre, seria a caminhada do fazendeiro, em que ele é inspirado naquela movimentação em que o fazendeiro carrega os fenos, né? Ele segura e caminha nessa posição. Então isso é muito comum nessas práticas mais braçais, nesses trabalhos mais braçais. É interessante que aqui ela realmente vai forçar bastante essa questão da estabilidade escapular, e você vai perceber que é em relação aos mesmos exercícios, só que de forma mais estável. Ela não tem que ficar movimentando o ombro. Então ela consegue focar mais nos estabilizadores, ela consegue focar mais nessa região aqui glenohumeral e nessa região aqui escapular. Inicialmente, o primeiro educativo seria ela caminhar com o ombro para baixo, totalmente encaixado, mantendo a postura. Então eu posso fazer uma caminhada de 5, de 10 metros, pensando se ela está realmente mantendo essa boa postura e se ela está realmente mantendo essa boa estabilidade escapular. Um próximo passo, uma variação desse Farmer Walk, seria ela trazer ele na direção do ombro, na linha do ombro. Ela pode inclusive elevar mais o cotovelo e deixar alinhado com os olhos. Nesse formato eu forço bastante aqui a minha estabilidade escapular e inclusive trabalho também essa estabilização do ombro, essa questão de segurar na posição para sustentar essa posição, e aí no mesmo esquema, ela vai lá e caminha 5, 10 metros. Uma evolução desse movimento é a posição overhead, a posição acima da cabeça. E aqui eu avalio o mesmo esquema, se está tensionado, se ela está elevando o ombro, se o cotovelo está totalmente estendido, deixa eu só um pouquinho voltado assim para frente, aí. E se ele está realmente alinhado, quanto mais alinhado tiver em relação à orelha aqui, melhor. Isso também a gente vai ver
depois na aula sobre mobilidade de ombro, esse alinhamento, aí pode abaixar, esse alinhamento do ombro em relação aqui à orelha dela. Ela tem essa questão do farmer walk, da estabilização, então ela para pensar só na região aqui da escápula, na região do ombro, e aí depois disso eu posso colocar uma movimentação gerando instabilidade. Então quando eu gero instabilidade no exercício, eu vou provocar uma necessidade de estabilização, um excesso de controle motor para que aquele movimento aconteça. Então ela vai partir do mesmo ponto aqui da anilha voltada próximo da linha do ombro, e seria, por exemplo, eu poderia utilizar aqui um kettlebell, qualquer equipamento que seja instável, um elástico, para gerar essa instabilidade. E ela vai realizar um desenvolvimento, ela vai realizar uma empurrada e vai voltar para a posição inicial. Aqui nesse formato, quanto mais instável for o implemento, maior vai ser a necessidade de estabilização e de controle de movimento dela. Então eu posso também, por exemplo, pedir para ela elevar o joelho, e agora ela... Puxa a ponta do pé para você. E agora ela não tem mais nenhuma base de estabilização do chão. A transferência de força vai partir da outra perna, tem que partir para o abdômen, o controle, para que ela consiga realmente realizar a empurrada. Então, eu gero mais instabilidade e faço ela gerar mais estabilidade escapular. Eu faço ela controlar mais o movimento. Isso é importante. Aí, pode descansar. Então eu tenho esses fatores. Eu posso desenvolver lá com o movimento do Y, com o movimento do T, com o movimento do W. Posso realizar com esses movimentos do farmer walk, essas variações, e também a utilização de instabilidade para que ela precise controlar melhor o movimento. Assim, quando ela for realizar isso com uma sobrecarga, com uma carga maior, ela vai conseguir controlar melhor e vai conseguir estabilizar melhor a escápula dela, ok? Nos vemos na próxima aula.